Olá, tudo bem? Antes da gente chegar no assunto de validação de formulários, eu quero falar um pouco sobre sessões e cookies, caso você não conheça esses dois caras, tá? Então vamos começar falando. Bom, primeiramente os cookies, eles são um pequeno arquivo de texto, tá? Que eles ficam armazenados no navegador do usuário, tá? Essa pequena descrição aqui fala isso, ó. Basicamente um cookie é um arquivo de texto muito simples, tá? Por exemplo, a maioria dos sites armazena informações básicas como endereços de IP, preferências sobre idiomas, cores, etc. Contudo, em portais como o Gmail e Hotmail, nomes de usuário e senha de e-mail também fazem parte dos cookies. Ou seja, eu vou dar um exemplo muito prático do que é um cookie. Por exemplo, quando você entra num e-commerce, né? Nesse e-commerce você se interessa por algum produto e acaba adicionando esse produto no carrinho de compras, tá? Daí você sai, fecha o e-commerce, sai, passa uns dias fora do computador. Quando você entra, acessa o e-commerce novamente, o mesmo produto que você adicionou no carrinho de compras vai estar lá dentro dele certinho, tá? Como é que funciona isso? Funciona o seguinte, a partir do momento que você adiciona um produto dentro do seu carrinho de compras, o e-commerce lá, o sistema do e-commerce, armazena um arquivo dentro do seu navegador, que é o cookie, tá? Falando que você adicionou um produto X dentro do seu carrinho de compras. Para quando você recarregar, quando você abrir o site novamente, vai estar lá salvo, tá? Então um cookie, ele é basicamente um arquivo que você consegue salvar informações diretamente dentro do navegador do usuário. Basicamente isso, não tem segredo, tá? Já as sessões, elas têm a mesma, digamos assim, a mesma utilidade dos cookies, tá? Só que a diferença entre as sessões e os cookies é que elas ficam salvas no servidor, tá? Então basicamente funciona assim, ó. Sessões geralmente dependem de cookies, mas os dados são guardados no servidor. Então, por exemplo, às vezes você quer guardar uma informação do usuário de forma temporária, tá dentro do seu servidor, legal? E sempre usar essa informação. Tá? Por exemplo, assim que o usuário loga no seu sistema, você guarda o ID e o e-mail dele de usuário numa sessão para você reutilizar esses dados de forma fácil em alguma parte da sua aplicação. Tá? Quando o usuário fecha o navegador, tá? A sessão dele é encerrada. É basicamente assim que funciona sessões, tá? Só que como as sessões elas ficam armazenadas no servidor, tá? Elas dependem de um cookie para falar, ó, é o seguinte, servidor, esse usuário tem uma sessão guardada aí dentro, tá? Então os cookies eles funcionam como referências às sessões, tá? Aqui tem mais informações, ó. Uma sessão é iniciada no servidor, tá? Que envia um cookie ao browser com o ID único daquela sessão, tá? Então cada sessão tem um ID único que é salvo dentro de um cookie. Qualquer dado associado à sessão é armazenado no servidor e associado a esse ID. Tá? Olha que interessante. Em toda requisição, o browser envia de volta o cookie com o ID da sessão, o que permite ao servidor dar acesso aos dados associados àquele ID. Tá? E aqui tem outro ponto que é o seguinte. Portanto, usar sessões é um pouco mais seguro do que guardar dados nos cookies. Por quê? Porque os dados que você salva na sessão ficam salvos no seu servidor. Tá? Então o usuário não consegue, entre aspas, ter acesso a esses dados. Legal? E é isso, basicamente, isso que são sessões e cookies. A gente vai precisar de sessões e cookies para desenvolver o nosso sistema de autenticação lá no próximo módulo, tá? E também fazer um pouco do sistema de validação de formulários daqui a algumas aulas, tá? Por isso que eu tive que passar essa aula para você entender o que é. Na próxima aula, a gente vai ver um pouco sobre middlewares e você vai entender um pouco do que são eles. Até a próxima!